se acomodar, para que se acomodem. Precisamos respeitar ainda as nossas orientações de saúde, então todo o distanciamento possível. E nós estamos fazendo hoje o lançamento do livro Por que Lula é Inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil. Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato e as mentiras que envenenaram o país. Nós estamos com essa prisão injusta do presidente Lula, com a maior das injustiças, porque, na verdade, houve uma acusação e condenação sobre um crime que não foi cometido. Essa é a maior injustiça. Então, nós precisamos, contra esta farsa política, jurídica, midiática, reagir. E a melhor forma de nós reagirmos é a partir desse trabalho organizado pelo Ricardo Amaral, que daqui a instantes vai fazer a apresentação do livro, que foi organizador do livro, com as manifestações de lideranças que nós temos aqui no nosso protocolo, na programação da nossa bancada dos deputados, dos senadores e do Partido dos Trabalhadores, e contamos com a presença da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, para nós termos também as entidades que lutaram, que fizeram seus comitês do Lula Livre, estiveram lá dando, como Lula mesmo diz, o bom dia, o boa tarde e o boa noite durante 580 dias consecutivos lá em Curitiba. Toda essa história nós precisamos debater no Brasil contra essa farsa injusta que foi feita contra a esquerda, contra o PT, contra o Lula, e dentro desse bojo também o afastamento da presidenta Dilma, que também temos um livro que foi lançado há poucos dias atrás, dos 5 anos de golpe, né, do afastamento da presidenta Dilma. Sempre para fazer um protocolo não é fácil, porque nós temos tantas lideranças presentes, mas eu preciso de imediato saudar, e aí eu peço para a assessoria me ajudar para eu não errar aqui, na presença dos deputados Marcelo Freixo, que é o líder da minoria que esteve aqui, precisou já se ausentar, por causa da PEC 32, que é uma outra luta que estamos fazendo, para dizer não a essa PEC. O Rui, a Érica Cocai e o Rogério Corrêa estiveram aqui, já foram também para a PEC 32, pediam para justificar. O Enio Verre, José Guimarães, Afonso Forense, Reginaldo Lopes, Alencar Braga, Fernando Merlong, Gervásio Maia, do PSB, também o Renildo Calheiros, do PCdoB, a Jandira Fregali, a Talíria, líder também do PSOL, que está presente aqui. Se eu esqueci um outro deputado, já falei do Anselmo, Zé Neto, deputado do PT, deputado Arlindo Chinaglia, deputado Beto Faro, e vocês vão me alcançando aqui, Célio Moura, deputado Célio Moura, está aqui recuperado, inteiraço, que coisa boa, a imagem do Lula aqui presente, um grande abraço. Eu vou saudando os demais parlamentares, Pimenta, a hora que forem chamados todos, Paulo Pimenta, que vai fazer a fala depois em nome da nossa bancada, e também vou depois anunciar as entidades que estão presentes aqui, Benedita, das entidades populares que sempre estiveram conosco nessa luta. Mas nós vamos iniciar as nossas falas, depois eu vou apresentando, saudando os companheiros e companheiras, e a primeira pessoa que eu gostaria de chamar é a Gleisi Hoffmann, que é a nossa presidenta, acompanhou de perto toda a condução do partido nesse período dessa violência brutal política que foi feita contra o nosso presidente Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra a nossa presidenta Dilma, e por isso, nada mais justo, presidenta Gleisi, você fazer a abertura desse nosso evento do lançamento do nosso livro. Muito obrigada, Bongas. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras que estão aqui, os parlamentares que estão aqui, os nossos companheiros aí do movimento sindical dos servidores públicos
estão aqui na batalha contra essa PEC 32, que vamos vencer isso, tenho certeza, com muita determinação e luta. E saudar todos que nos acompanham também nas redes sociais, o lançamento do Memorial da Verdade aqui no Congresso Nacional. Queria dizer para vocês que a decisão de fazer esse memorial do Partido dos Trabalhadores, em conjunto com o presidente Lula, é para contar a história do que de fato aconteceu nesse processo da Lava Jato contra o Lula. O Lula teve 20 ações contra ele protocoladas na Justiça. Aquelas 3 em Curitiba, que foi o Moro que conduziu, e outras 17 no resto do país. Todas muito influenciadas também pelo Ministério Público. São ações que não tinham provas, maioria delas baseada em delações e em fatos jornalísticos. Mas, antes mesmo da Justiça falar alguma coisa sobre as ações, o Lula já estava condenado. Pela hegemonia midiática, por uma hegemonia da elite brasileira e de grandes setores do judiciário. E foi uma luta para a gente contestar tudo isso. Mas, além disso, aquelas 3 ações conduzidas pelo Moro de forma criminosa e que foram arquivadas, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, levaram o presidente Lula a cumprir 580 dias de prisão, Jandira. Aliás, eu quero agradecer todos os deputados aqui do PCdoB, do PSOL, do PSB, os do PT, enfim, de todos os partidos que estiveram com a gente nessa luta. Muitos visitaram o presidente Lula representando os partidos. Isso foi muito importante para a gente, a solidariedade naquele momento. Mas o fato é que o Lula ficou preso 580 dias. Mas a verdade é um barco que balança, não afunda. Ela chega no seu rumo, ele chega no seu rumo. E é isso que a gente mostra nesse livro. Aqui nós falamos das 20 ações que foram ajuizadas contra o presidente Lula. Uma por uma. O que eles alegavam, a falta de prova em cada uma delas e a decisão judicial. Das 20 ações, 19 o presidente Lula venceu. 19 o presidente Lula venceu. Então, hoje, o presidente Lula é um homem livre e inocente. Não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado contra o presidente Lula. Nenhuma. E foram 19 processos que ele foi avaliado. Falta uma aqui na Justiça Federal de Brasília, que eu não tenho dúvidas vai seguir o mesmo caminho. Todas as ações não tinham provas, processos mal feitos, não tinha denúncia baseada em fatos, enfim. E nós dizíamos isso, Lula é inocente. Então, para nós é muito importante fazer esse debate com a sociedade brasileira, porque nós vencemos juridicamente essa luta. E agora nós temos que vencer politicamente, porque não dá mais para ter os filminhos, os memes fakes dessa turma do Bolsonaro, dessa turma da direita, dizendo que Lula é corrupto. Não dá mais para ouvir os deputados bolsonaristas aqui com o dedo em riste dizendo isso, porque é mentira. E nós temos que dizer para eles que é mentira. E aqui estão todos os dados e tudo o que aconteceu e como aconteceu para incriminar o presidente Lula. E agora Lula está livre, inocente, desinterditado, com seus direitos políticos recuperados. E não tenho dúvidas, é o esperançar desse país. Então, obrigada, gente, pelo apoio, por tudo que significou durante todo esse tempo a caminhada de vocês junto com a gente. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Ricardo Amaral, que é jornalista, escritor, e foi responsável, pela elaboração e coordenação desse material, junto com o Cristiano e com a Valesca Zanin. Também quero agradecer aqui a Tânia Oliveira, em nome dela agradecer todos os juristas pela democracia que nos ajudaram durante todo esse processo. Então é isso, gente. Esse aqui é o Memorial da Verdade. Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder político do Brasil. Isso o Amaral vai falar para vocês na fala dele. Grande abraço e obrigado. Obrigada, nossa presidenta Gleisi Hoffmann. E nós chamamos de imediato o senador Rogério Carvalho. Se encontra o senador Rogério Carvalho, por favor. Está representando o Senado e essa é uma programação conjunta, tudo bem? Uma programação conjunta da bancada dos deputados e dos senadores. Contigo a palavra,
senador Rogério Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o Bom Gás, cumprimentar a presidente Gleisi, a minha companheira de militância do Movimento de Médicos Residentes, Jandira Fegali, Pimenta, a minha referência de mulher forte, batalhadora, que representa o espírito da mulher brasileira, a nossa querida Benedita da Silva, que o meu ex-companheiro Enio Verri, de liderança, todos os companheiros e companheiras aqui presentes, porque Lula foi condenado e porque o Brasil vive esses tempos sombrios, todos nós temos as nossas convicções e as nossas certezas. Primeiro porque Lula representou a chegada do povo brasileiro ao governo, do povo brasileiro ao poder, depois de 502 anos de história de dominação sobre o nosso território, dos povos que aqui chegaram e sobre os povos originários. Depois porque o Lula representou uma mudança de paradigma para o mundo. E o Partido dos Trabalhadores, uma mudança de paradigma para a esquerda e uma mudança que, mesmo com a pluralidade partidária, mesmo apostando na livre iniciativa, conseguiu fazer uma grande revolução social no Brasil e ser uma referência civilizatória para o mundo. Nós viramos uma grande potência ecológica, nós criamos uma Argentina de classe média, nós transformamos a nossa dívida externa, que era em dólar, em real, diminuindo a vulnerabilidade econômica do país, transformamos a nossa economia na sexta economia do mundo, nós criamos ou articulamos a criação do G20, dos BRICS, nós trouxemos para o Brasil as duas maiores competições esportivas, as duas maiores vitrines do mundo, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Nós tiramos mais de 30 milhões da extrema pobreza, da miséria, nós tiramos o Brasil do mapa da fome, nós viramos um país respeitado não só pelo futebol, pela qualidade da nossa música, pela nossa diversidade, mas porque passamos a ser um país mais civilizado, mais includente, um país que defendia a vida, que incluía pelo direito, que incluía pela renda, que defendia e que praticou essencialmente a democracia, não como meio, mas como uma questão central da estruturação da sociedade, a democracia como elemento de equilíbrio entre os diversos setores da sociedade, participando da vida do país. Nós praticamos e defendemos com toda a força as liberdades individuais, étnicas, religiosas, de gênero, estimulamos políticas afirmativas, buscamos resgatar dívidas históricas e seculares que esse país tinha. Nós conseguimos ter um papel na geopolítica como nunca na história desse país. Nós construímos players econômicos internacionais, nós passamos a ter uma província petrolífera que ninguém acreditava, sob domínio de nossa própria tecnologia. Nós, de fato, éramos uma grande nação ameaçadora aos interesses do mundo corporativo, ou que queria impedir a explosão desse gigante, ou que queriam ter para si as riquezas desse gigante. Por um motivo ou por outro, é cruel. Por um motivo ou por outro, primeiro começaram destruindo a nossa autoestima. Quem estava aqui em 2013, 2012, antes daqueles movimentos, Benedita, nós fomos colegas,
alguns aqui, eu tive o privilégio de ser colega na Câmara dos Deputados, foi uma campanha maciça contra a autoestima do povo brasileiro, dizendo que a gente era incapaz de fazer uma Copa, que a gente era incapaz de fazer uma Olimpíada, que tudo era corrupção. Foram triturando a autoestima do povo brasileiro. Depois de preparar a retirada da autoestima, com a crise do petróleo internacional, vem o debate da corrupção, que casa com o momento em que o petróleo está a $35 o barril no mundo, e aí se justifica e diz que a crise da Petrobras é por conta da corrupção. E aí cria a farsa da corrupção, como em todos os momentos históricos da nossa vida republicana, é o elemento para dar golpe, para trazer trazer dos armários todos, trazer de todas as gavetas, de toda a parte obscura para a luz e para tomar do povo o direito de seguir a sua história. Mas, como esse não é um partido, esse Partido dos Trabalhadores, o Lula, e todos os partidos que com a gente caminhou e caminha, não foram feitos numa chocadeira, não são de mentira. Nós somos feitos na luta, forjado no dia a dia da batalha, da conquista de cada milímetro, de cada direito que está na nossa Constituição e que a gente foi buscando, ou cada direito que a gente evita que retirem da gente. E isso nos deu e nos dá muita força. Por isso, a gente está aqui hoje, podendo comemorar a plenitude da cidadania do nosso companheiro, que é o maior líder de esquerda do mundo, o maior líder popular deste país. E mais, quando falam de polaridade, de polarização, deste polo contra aquele polo, de fato existe. Existe o polo dos fascistas, existe o polo dos democratas, mas dentre os democratas, a maior liderança é Luiz Inácio Lula da Silva, e por isso que ele tem que ser o nosso grande líder na construção da retomada do poder, não para o PT, não para nós, mas do poder para que possamos ter o povo na equação de governo, para que a gente possa ter de volta a democracia e ter um país que devolva ao ventre da nação aquilo que materializa a cidadania, que são os direitos com os quais a gente já nasce, e é uma riqueza que ninguém pode roubar do ventre da nação. Viva a democracia, viva o Lula, parabéns ao Ricardo Amaral e a todos que fizeram esta obra. Muito obrigado, me sinto muito honrado de estar aqui participando com vocês. Muito obrigado. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Eu levo uma saudação a todos os demais senadores. E nós, na sequência, então, vamos chamar o Ricardo Amaral, que é escritor, jornalista, organizou esse livro. Todos sabem, e a parte que nós organizamos aqui é para ter uma apresentação didática, porque nós temos pelo Brasil afora muitas pessoas ligadas em redes. Os nossos gabinetes mesmo estão divulgando, cada gabinete, o Partido dos Trabalhadores, a TV PT, a Rádio PT, enfim, várias outras redes integradas. Já vou anunciar as entidades que estão presentes aqui também, para que didaticamente a gente possa ouvir de quem já fez um belo livro da história da Dilma. A Vida Quer é Coragem, que foi também organizado, feito pelo nosso querido amigo Ricardo Amaral. E nós passamos a palavra nesse momento para ti. Parabéns. Eu vou pedir licença para falar sem máscara, tá? Acho que a distância é razoável.
Boa tarde, muito obrigado, em primeiro lugar, ao líder Bongás, à liderança do Senado, obrigado pela presença, agradeço especialmente à presidenta Gleisi Hoffmann e ao presidente Lula. Vou primeiro saudar aqui o nosso amigo Célio, recuperado, que coisa boa te ver, Célio. Mas agradecer especialmente à presidenta Gleisi Hoffmann e o presidente Lula, por terem nos confiado essa tarefa de organizar este que é um trabalho que tem o objetivo de reunir argumentos, mais do que trazer, reunir argumentos para o debate. Ele não se esgota em si. A ideia não é simplesmente trazer, fazer com que as pessoas tenham, e que a militância do PT tenham argumentos para debater, para discutir algo que vai além das decisões judiciais, porque nós tivemos muitas decisões judiciais. Pode passar, por favor, Ligeiro? É um livro de 68 páginas, mas ao qual também se tem acesso por meio da página pt.org, Memorial da Verdade, onde está lá a versão atualizada, pode passar. E indo direto ao ponto, logo na apresentação, a nossa presidenta Gleisi explica que a luta é pela verdade, ou seja, além das decisões judiciais, que são claras, são cristalinas, são irrecorríveis, existe ficou na cabeça das pessoas, durante todo esse período, uma campanha imensa que foi feita contra o maior líder político do país, contra o projeto político que ele representa, e que, pela sua intensidade, pelo tempo que ela durou, pelos argumentos, pela quantidade de mentiras e pelo volume de coisas que foram ditas, não vai passar tão fácil, não vai ser superado tão cedo, vai ter que ser superado no debate, com argumentos, no dia a dia. E essa é a batalha que nós temos que vencer agora, depois das vitórias judiciais do Lula, é disputar a verdade sobre Lula e sobre o PT. Então nós começamos, o livro começa exatamente pelo mais forte dos argumentos, que são as vitórias judiciais do ex-presidente Lula, conquistadas por sua defesa nos tribunais. Essa edição impressa, quando foi lançada, ainda em agosto, eram 15 essas vitórias. De lá para cá, nós já tivemos que atualizar para 19. Então, porque foram quatro novas decisões alcançadas nesse período, desde o lançamento, e a versão atualizada, a lista completa de cada um deles, está na versão eletrônica disponível no site. E em breve a próxima edição impressa trará isso também, e quem sabe trazendo a 20ª e derradeira vitória, que é que nós estamos aguardando ainda, que está aqui para citar. É importante colocar que Lula teve 19 vitórias judiciais, porque isso dá, em primeiro lugar, a dimensão do ataque que foi feito contra ele. Não foi só a Lava Jato, não foi só a vara do Sérgio Moro. Houve uma epidemia de ações infundadas, sem argumentos, sem justa causa, que seguiam exatamente o roteiro da mídia, o roteiro dos adversários de Lula e de seu projeto. E essas acusações sem justa causa, sem fundamento, muitas vezes até sem fundamento técnico, foram sendo derrubadas uma por uma. Antes da decisão do Supremo, já havia 10 decisões anteriores na Justiça de Brasília e na Justiça de São Paulo, todas favoráveis ao ex-presidente Lula. Isso demonstrando que ele só foi condenado, só houve condenação quando o juiz se chamava Sérgio Fernando Moro, ou a sua substituta Gabriela Hart, que era um braço estendido dele. Houve condenação de Lula quando houve suspeição, quando houve parcialidade do juiz, reconhecidas mais tarde pelo Supremo Tribunal Federal. É importante dizer isso, é importante reafirmar que essas 19 condenações, elas corporificam a frase Lula é inocente. Lula é inocente perante a lei, perante a justiça, perante a Constituição, porque é isso que diz o artigo 5º da Constituição. Todos serão considerados inocentes até que haja
transitada em julgado uma condenação. E não é esse o caso de Lula, não é esse o caso de nenhum cidadão que não tem. E isso é importante porque há um inconformismo, uma irresignação que a gente nota na mídia com essa situação. E é por isso que a gente vê, por exemplo, com muita frequência, olha, o Lula foi absolvido somente em 3 ações. Nas outras não houve julgamento de mérito, houve como se fosse mera tecnicalidade ou mera decorrência da decisão do Supremo isso. Não, não. Quando o juiz considera que uma denúncia não tem justa causa, que ela não para de pé, ele rejeita, ele arquiva, ele tranca. Isso é parte do processo. Sem denúncia não há processo. E sem denúncia formal é impossível até a pessoa, o cidadão, se defender perante a lei. Então, não caiam nesse conto. O Lula é inocente e foi inocentado em 19 procedimentos. Nós dizemos que o Lula foi perseguido, mas nós temos que dizer por quê. A lembrança que todos têm do período do Lula e do PT, que a maioria das pessoas tem, é de um período em que o Brasil cresceu, em que houve oportunidades para todos. E tudo isso é verdade. Agora, isso não aconteceu sem que Lula, sem que o PT, sem que Dilma, sem que os nossos governos contrariassem interesses poderosos. Todos ganharam, mas os pobres ganharam mais. E para que isso acontecesse, foram contrariados interesses. Lula começa o seu governo interrompendo um ciclo de privatização e entrega do Estado, que havia sido iniciado no governo Collor, com a abertura indiscriminada da economia brasileira, e que foi aprofundado no ciclo do PSDB de Fernando Henrique, interrompido por isso e somente retomado. Para retomar aquele processo foi preciso dar um golpe. Para implantar a Ponte do Futuro, que é a continuidade daquele projeto que Lula interrompeu, foi preciso dar um golpe. Então, há razões, sim. Houve interesses contrariados poderosíssimos, dentro e fora do país. Houve razões geopolíticas também que interferiram, que interferiram fortemente na movimentação, nas campanhas que houve contra Lula, contra o projeto dele. Não basta ver o que aconteceu em relação ao pré-sal, as reações que houve em relação a isso, e o livro conta isso. Tá? E o Brasil tinha se tornado um protagonista da política, um protagonista incômodo e inesperado, que estava fortalecendo a relação Sul-Sul, fortalecendo a autonomia diplomática, a autonomia geopolítica da América Latina, um projeto que contrariava todo um ciclo histórico. Então, isso explica muita coisa. E vamos passar para frente. Aí nós voltamos. Como esses interesses se organizaram para preparar o ataque contra Lula, na mídia e na justiça, e na sociedade de uma maneira geral. Porque os ataques a Lula, ao PT, as falsas acusações, se reproduziam também até na academia, onde a inteligência e o debate devem supostamente prevalecer, também ali havia o debate. Mas nós nos concentramos bastante em relação à mídia, e eu vou citar aqui alguns dados. Um deles o presidente Lula costuma citar com frequência, é que entre janeiro e agosto de 2016, ou seja, no período em que estava sendo preparada a famosa denúncia do PowerPoint, para que essa denúncia estapafúrdia fosse assimilada como algo natural, o Jornal Nacional da TV Globo deu 13 horas de notícias negativas sobre Lula e nem 1 minuto a favor dele. 13 horas de notícias, gente, equivale à transmissão de 6 partidas de futebol. Equivale a 2 meses de novela das 8. Não é pouco tempo. Sabe? Nesse mesmo período, entre janeiro de 2015, os 3 maiores jornais do país, a Folha, o Globo e o Estadão, publicaram 693 editoriais contra o PT e contra Lula. Isso não é banal. Isso não ocorre historicamente, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Sabe? Nesse mesmo período, as 3 revistas nacionais de então, Veja, Isto É e Época, deram 55 capas contra Lula. Nada disso acontece por acaso. Então, isso tudo é descrito. Passando adiante, nós descrevemos aqui no livro também
o que é o lawfare. Porque o lawfare, nem toda perseguição judicial pode ser caracterizada como lawfare. O lawfare é o uso da lei, é o uso de táticas de guerra para destruir um inimigo, destruir um adversário. E aí nós fazemos uma descrição de 15 táticas de guerra que foram utilizadas contra Lula, desde a escolha do terreno de batalha, que foi artificialmente levado para Curitiba, onde se sabia que Lula seria condenado inapelavelmente, até táticas como espionagem, asfixia financeira dele, a escuta de advogados, tudo isso. Vamos adiante para levar. E no 5º capítulo, nós contamos, afinal, como a defesa do Lula mostrou finalmente que ele é inocente, como foi toda essa batalha que durou 5 anos até chegar ao Supremo Tribunal Federal, e lembrando que isso aconteceu porque, desde o início, a estratégia da defesa foi, não abrir mão em momento algum da inocência, da afirmação da inocência, não aceitar as falsas denúncias, não transigir com isso. E, número 2, não transigir em nenhum momento com o devido processo legal. Foi assim que a defesa foi acumulando arbitrariedades, nulidades, ilegalidades cometidas por Sérgio Moro até o julgamento final do Supremo. Nós costumamos dizer que, diante da fragilidade das denúncias e das provas que a defesa acumulou da inocência de Lula durante esse processo, a defesa do presidente Lula tinha um encontro marcado com a justiça. Não se sabia quando. Muitos se surpreenderam que tenha acontecido agora, que isso contrariou, de fato, as expectativas de quem imaginava que, ao tirar o Lula da eleição de 2018, teria tirado o Lula da história. E ele sobreviveu a isso, sobreviveu porque nunca esteve só, sobreviveu porque nunca abriu mão da sua inocência, do seu direito. E, por isso, hoje ele está surpreendendo. E, finalmente, no último capítulo, nós tratamos da matéria que sobrou, o que restou disso no imaginário das pessoas, no que sobrou disso na sociedade, nas conversas, que são as grandes mentiras sobre Lula e sobre o PT. E esse é o ponto que é fundamental, criarmos argumentos, discutir, debater. Esse livro não está pronto, ele não traz uma verdade pronta, ele é para ser criticado, inclusive pelos adversários, para que os argumentos possam ser enriquecidos e melhor elaborados. Mas, rapidamente, nós vamos tratar aqui de 2 pontos. A história do quadrilhão do PT, a história de que o PT seria uma quadrilha, que é fundada inicialmente no voto, no voto do ministro Celso de Mello, ainda no julgamento do Mensalão, mas que, quando foi julgada pela Justiça, quando essa acusação chegou à Justiça, ela foi arquivada e todos os réus absolvidos na 12ª Vara de Brasília, e ao reconhecer, ao determinar a falta de justa causa, a falta de fundamento, a falta de materialidade da denúncia, o juiz Marcos Vinícius Coelho, ele disse que aquela denúncia não passava de uma, aspas, tentativa de criminalizar a atividade política. Então, o PT tem sim que enfrentar de cabeça erguida esse debate, porque ele tem até uma sentença judicial desmoralizando esse falso argumento. E o último argumento, para encerrar, é a questão... Pode passar mais uma? É a questão do famoso petrolão. É muito comum hoje você ouvir de pessoas do nosso trânsito perguntando, ok, o Lula foi inocente, o Lula passou no Supremo, o Moro foi suspeito, mas e esse dinheiro do petrolão? E esse dinheiro que os delatores devolveram? E esse dinheiro todo que está falado? Esta é uma pergunta central, mas é a pergunta que a Lava Jato não respondeu, porque não queria responder e não podia responder. Esses números envolvendo a Petrobras são todos eles suspeitos, porque eivados de intencionalidade política. E isso a gente
está começando a comprovar a partir de uma análise mais fria, mais serena, de tudo o que aconteceu nesse inquérito. Em primeiro lugar, a Lava Jato não queria seguir as provas. A Lava Jato nunca quis, embora a defesa de Lula pedisse insistentemente, a Lava Jato sempre se recusou a fazer perícias contábeis, a analisar os balanços da Petrobras, a analisar as auditorias da Petrobras. Por quê? Porque eles não traziam nenhum indício de prejuízo da Petrobras, de desvio na Petrobras. Nenhum depoimento, nenhuma delação premiada, nenhuma delação negociada nos porões de Curitiba fala que houve prejuízo da Petrobras. Nenhuma fala que houve superfaturamento. Isso está começando a se tornar claro, até no mundo acadêmico. Eu chamo a atenção para vocês, nós citamos aqui a tese acadêmica, a tese de doutorado da doutora Maria Virgínia Mesquita Nasser, é uma tese de doutorado de Direito Econômico, que analisa a Lava Jato do ponto de vista jurídico, econômico e da questão do Estado. E ela examinou os depoimentos de 14 dos principais réus da Lava Jato, descreveu 33 espécies de pagamentos que foram declarados por ele, classificou em 8 tipos, que vão desde ajudar numa campanha eleitoral, fazer doação para um partido, estimular a votação de algum projeto no Congresso, mas ela conclui que nenhum desses pagamentos descritos nas ações judiciais, dessa miríade de condutas, poucas se encaixariam perfeitamente na acepção de crime de corrupção, e nenhuma delas se enquadra nos crimes levantados, arrolados na nova lei anticorrupção. Ou seja, tudo isso tem que ser revisto com muito cuidado, porque, a rigor, o famoso, nenhum delator diz, e alguns dizem explicitamente, que não houve superfaturamento da Petrobras. Então, cabia a Lava Jato fazer de onde saiu esse dinheiro, e cabe a nós agora, nós devolvermos essa pergunta. Não é aceitar como se fosse uma acusação implícita ao PT, é devolver essa pergunta. Nós queremos saber de onde saiu esse dinheiro. Esse é o debate que fica, e esses são os argumentos que o livro começa a apresentar, lembrando sempre que foram 5 anos de mentiras, 5 anos de campanha da Lava Jato, fora o que já havia contra nós, contra o PT, contra esse projeto de maneira geral, e que 5 anos de mentira não se apagam em um dia. A vitória na justiça é clara, é cristalina, mas a batalha pela verdade terá de ser cotidiana. E é para essa batalha que o livro espera contribuir. E agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, Ricardo Amaral, olha, parabéns. E a ideia do lançamento aqui, que é o segundo lançamento, primeiro foi em São Paulo, depois aqui, a sugestão é que nos estados, nas entidades, nas instituições, aonde quiserem fazer lançamentos ou reproduzir esse material que ficará à disposição, está também, a sugestão está posta. Deputado Pedro Zay, também presente aqui, deputado Padilha, deputada Marília Arraes, deputado Jorge Sola e o Dair Cunha, que eu não havia citado antes, estou saudando nesse momento. Agradeço também a Chica, que é a nossa coordenadora da bancada, ao Max, que está pelo Senado, que nos ajudam aqui na organização, e os demais assessores que nos estão ajudando. A partir deste momento, nós vamos ter depoimentos mais breves. Nós fizemos uma apresentação inicial. Agora, o próximo depoimento, eu quero agradecer a todos os advogados que estiveram engajadíssimos nessa causa que o Ricardo Amaral muito bem colocou aqui. E em nome dos advogados, nós estamos pedindo, temos uma gravação aqui, do Cristiano Zanin. Queremos também agradecer a Valesca, a todos os demais advogados e advogadas. O Valdir Damus não pôde estar presente hoje aqui, estará em outro momento conosco, mas nós temos uma gravação do Cristiano Zanin que nós passaremos neste momento. Gostaria de cumprimentar o Partido dos Trabalhadores por esse lançamento, nesta data, na Câmara dos Deputados, do Memorial da Verdade, que foi coordenado pelo jornalista Ricardo Amaral e que retrata
as vitórias jurídicas que nós obtivemos na defesa do ex-presidente Lula, depois de um trabalho hercúleo, de mais de 6 anos de atuação, e que chega, neste momento, com 19 casos encerrados e com o restabelecimento da inocência do presidente Lula, dos seus direitos políticos e, sobretudo, repondo a verdade em relação a uma série de acusações injustas e indevidas que foram dirigidas ao ex-presidente Lula. Nessa trajetória, nós tivemos uma série de audiências, mais de 250 testemunhas ouvidas, e absolutamente nada foi provado contra o presidente Lula. Ao contrário, nós sempre apresentamos as provas de inocência, mostramos que as acusações eram absolutamente descabidas e que o presidente Lula só havia sido condenado em Curitiba porque havia um juiz parcial que estava na condução dos processos, que tinha os resultados pré-definidos e tinha claramente objetivos políticos na condução daqueles processos. Fora da Lava Jato de Curitiba, o presidente Lula foi absolvido ou as acusações contra ele foram sumariamente arquivadas por falta de provas em todos os casos julgados. Então, isso mostra efetivamente que naquela onda de acusações descabidas não havia qualquer culpa do presidente Lula, mas sim um uso estratégico das leis com o objetivo de promover uma perseguição política contra o presidente Lula. É o lawfare que nós sempre denunciamos e mostramos que ele estava sendo implantado e estava sendo usado contra o presidente Lula, inclusive para retirá-lo das eleições presidenciais de 2018, a despeito da liminar que nós obtivemos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas que foi descumprida pelo Brasil. Então, esse trabalho, esse memorial da verdade, ele retrata todas as etapas que nós percorremos na defesa do ex-presidente Lula e que levou à restituição da sua condição de inocente, levou ao restabelecimento dos seus direitos políticos e que levou também ao restabelecimento da verdade dos fatos. Então, por isso que é um documento de grande importância, inclusive histórica, por retratar uma série de fatos que precisam ser revisitados, inclusive para que o nosso sistema de justiça jamais seja utilizado para promover perseguições contra quem quer que seja, pessoas, empresas, porque o papel do Poder Judiciário é o de fazer justiça e não o de perseguir pessoas, não o de buscar objetivos políticos, e foi exatamente isso o que aconteceu no caso do presidente Lula. Obrigado, Cristiano Zanin, pela mensagem. Essa também ficará à disposição de quem quiser usar para divulgação, que foi uma presença marcante na defesa do presidente Lula. Nós vamos chamar agora, eu vou anunciar as entidades, mas eu vou convidar o Paulo Pimenta, já pode se aproximar, porque o Paulo Pimenta foi o nosso líder da bancada no tempo em que o Lula passou os 580 dias lá em Curitiba. E nós tivemos, e vamos ouvir logo na sequência também do Comitê Lula Livre, Vlamir Ubeda Martinez, exatamente para simbolizar essa ação dos movimentos sociais e a luta institucional parlamentar
que foi conduzida a Pimenta, e era nada mais justo que você fazer essa fala também aqui, sempre observando agora já minutinhos reduzidos para que mais gente possa se expressar aqui. Eu só queria rapidamente passar aqui a presença de lideranças que do país afora estão hoje aqui presentes conosco. Fentec, secretário-geral José Rivaldo, Sincotelba da Bahia, Sintec do Acre, Sintec Santa Maria do Rio Grande do Sul, Sintec de Campinas, Sintec de Alagoas, Sintec de Goiás, Sintec do Paraná, Sintec do Distrito Federal, Sintec de Ceará, Sintec do pessoal dos Correios e Telégrafos, tá certo? De São José do Rio Preto, Sintec de Pernambuco, a Confetan, a Irene Rodrigues, a Fetance, Enedina Soares, Sindiforte, Luciano Herman, Sindicepu, Nádia Carneiro, Fetan da Paraíba, Senildo Henrique, Sincenate de Natal, Rio Grande do Norte, Ana Maria, Sindre Seita, Silva Helena, Sindser, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Silvana Piroli, Sintran, São José de Santa Catarina, Maria de Fátima, da CUT Nacional, Pedro Arbengol, do Comitê Lula Livre, Nonato Souza, do PT do Distrito Federal, Jaci Afonso, da Central Pública do Servidor José Gozzi, da CUT de Santa Catarina, Sueli Adriano, do Sintafisco, Hugo René, do Sintec de Minas Gerais, Robson Silva, do Sindicato dos Trabalhadores, a Fiocruz, Michele Alves, e da Associação Nacional Vida e Justiça, Paulo Garrido, e Gilberto Carvalho, da Escola Nacional de Fundação Perseu Abramo. Se alguma entidade não foi citada, eu peço para que inscrevam, para que eu também saúde aqui esse ato tão importante do lançamento do nosso livro, do Memorial da Verdade, Porque Lula é Inocente, porque tentaram destruir o maior líder do Brasil. Deputado Paulo Pimenta. Muito obrigado, deputado Eufino Bongás, pela generosidade de permitir que eu possa falar em nome da nossa bancada nesse momento. Saudar aqui a nossa presidenta, Gleice Hoffmann, em nome dela, toda a direção do nosso partido, os demais parlamentares aqui do PSB, do PCdoB, do PSOL, os representantes das várias entidades que nos prestigiam aqui com as suas presenças, nossa assessoria técnica, que sempre foi fundamental, da Câmara e do Senado, saudar aqui o MST, na pessoa do Alexandre, para agradecer a todas as entidades da sociedade civil que estiveram presentes em toda essa resistência. Tive a oportunidade de, agora há pouco, falar com o presidente Lula. E relatei a ele que nós estaríamos aqui reunidos. E perguntei a ele o que ele gostaria que eu transmitisse a todos os companheiros e companheiras que estão presentes nesse ato ou nos acompanham pela internet. E o presidente Lula, querida Benedita, me disse a mesma coisa, Jaci Afonso, que ele dizia todas as vezes que a gente ia a Curitiba. Agradece. Agradece aos companheiros da vigília, agradece aos inoxidáveis, Raimundo Nonato de Brasília, agradece a cada militante deste país que nunca baixou a cabeça, que nunca deixou de lutar, que nunca abriu mão todos os dias de enfrentar todas as dificuldades que nós enfrentamos, para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos. A bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Câmara dos Deputados, certamente a do Senado também, é um exemplo de resistência, de coragem, de determinação. Eu tenho certeza, presidenta Gleice, líder Eufino, que daqui a uns anos, quando forem escritos os capítulos que vão contar a história do Brasil desse período, vai ter um espaço dedicado a essa bancada. A cada deputado e a cada deputada que dedicou o melhor de si para enfrentar o golpe contra a Dilma, para defender o Lula, para enfrentar a Lava Jato, para muitas vezes de forma isolada nesse plenário e na sociedade enfrentar a grande mídia, mas que jamais abdicou, jamais abriu mão, jamais vacilou
em abrir mão do nosso projeto de construir um país socialista, um país soberano, um país solidário, e defender a inocência do presidente Lula e denunciar a perseguição que ele foi vítima. E eu quero concluir, companheiros e companheiras, dizendo mais. Vejam vocês que oportunidade histórica a vida nos reservou. De estarmos vivendo esse período não como espectadores, mas como protagonistas. De estarmos não assistindo, mas escrevendo juntos estas páginas da história do nosso país. Eu vejo a capa daquele livro e vejo aqueles companheiros e companheiras carregando Lula. E fico imaginando o orgulho de cada um deles, ou de muitos de vocês, companheiros e companheiras que estão aqui, outros tantos que estão nos assistindo, que estavam em São Bernardo, que estiveram em Curitiba, que percorreram o Brasil, que estiveram nas ruas e que vão bater no peito com orgulho e dizer: eu também estava lá. Eu também participei dessa luta. Eu ajudei a desmontar a farsa. Eu não vacilei diante da feroz perseguição que o Lula sofreu. E se nós estamos aqui hoje, eu fico imaginando alguns anos para frente, vivendo um país que retomou a sua missão de oferecer uma vida justa para o seu povo. Nós vivendo um ambiente político no Brasil que contagia a América do Sul e a América Latina para retomar um projeto soberano, que possamos servir como inspiração para jovens militantes do mundo inteiro que acreditam que é possível construir um mundo melhor e que tudo isso só foi possível porque nós conseguimos, junto com Lula, com a sua coragem, com a sua determinação, provar a sua inocência. É por isso, companheiros e companheiras, que o dia de hoje é um dia de agradecimento ao Lula pela sua coragem, ao Lula pelos 580 dias que esteve lá e jamais vacilou, jamais baixou a cabeça. Pelo contrário, de dentro da Polícia Federal, servia como estímulo, servia como uma luz para iluminar, para fortalecer cada um que entrava naquela sala e saía de lá com aquela energia que contagiava os demais que aguardavam toda a visita que o Lula podia receber. Mas especialmente a vocês, companheiros e companheiras, militantes, homens e mulheres, anônimos, muitos de todo o Brasil, que brigaram em casa, que brigaram com a família, que brigaram no condomínio, que não podiam mais participar, às vezes, de um simples encontro de família, porque as pessoas insistiam em nos deixar coado, mas nós, teimosos, ousados, corajosos, nunca baixamos a cabeça para ninguém. E é por isso que a gente tem orgulho do nosso partido. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O partido do Lula, que construiu a sua história e, junto com vocês, tem orgulho de tudo aquilo que a gente já fez. E, com certeza, a esperança de tudo aquilo que ainda juntos nós vamos fazer. Viva Lula! Viva o Brasil! Viva a nossa militância! Obrigado, Pimenta. E Lula, o Brasil e o povo brasileiro precisa de você. Jandira Fegali, PCdoB, vem aqui. Participou diretamente das vigílias, dos comitês Lula Livre. A sua presença aqui em nome do PCdoB, para deixar a sua mensagem para nós, é muito importante nesse momento que nós estamos lançando esse livro. Deputada Jandira Fegali. Bem, eu quero trazer o abraço em nome da bancada do PCdoB. Quero trazer aqui o carinho da nossa militância. E quero também, mais uma vez, registrar, desde um primeiro momento, da parceria do nosso partido, o PCdoB. Gleisi, meu respeito, minha admiração. Eu sempre registro a tua coragem, a tua ousadia como uma mulher presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero também, para toda a bancada do PT,
registrar a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso carinho também, e mandar para o presidente Lula também o nosso abraço, o nosso beijo e também a nossa profunda admiração. Aliás, o PCdoB tem com vocês uma parceria desde 1989. Em todas as campanhas, em todas as lutas, nós sempre estivemos juntos. Eu estava comentando com a Gleise uma frase até um pouco, vamos dizer assim, irônica, né, Gleise? Estava dizendo que esse livro que o Ricardo Amaral escreveu é a prova política de que a Terra é redonda. Não é isso? É verdade, né? Nós conseguimos provar que a Terra é redonda e mostrar que o esforço e a crença no que somos e o convencimento do que somos, o que fazemos, é o que nos dá essa convicção, né? Essa cabeça erguida, essa coluna ereta, o coração tranquilo, mas uma cabeça em erupção permanente, né? De pensar, de resistir e de fazer esse esforço, de fazer com que as pessoas continuem acreditando no agora e no futuro. Então, quando eu olhava aqueles carimbos assim, encerrado, Lula inocentado, eu imagino que a cada carimbo desse, qual era a sensação, né? Principalmente do Lula. Esse sentimento de mais um, né? Mais uma virada, mais uma virada. Porque, gente, nós visitamos juntas, né, Benedito, Lula na Polícia Federal. Eu me lembro quando nós entramos, qual foi a sensação, e para sair foi difícil. Porque ver aquele chefe de Estado, aquela liderança política desse país, referência no mundo, que tantas coisas fez por esse país, por esse povo, e que lá na ONU, e eu comentava novamente com o Gleise, eu me lembro de um episódio, e eu nunca esqueci, eu me lembro que eu aplaudi sozinha em casa, eu estava sentada vendo o jornal, quando apareceu na ONU, quando entrou o presidente dos Estados Unidos, vários chefes de Estado levantaram e o Lula não se levantou. Quando o entrevistaram, ele disse, por que o senhor não levantou? Ele disse, quando eu entrei, ele levantou? Aí disseram, não. Ele falou, eu sou tão presidente quanto ele, por que eu vou levantar para o presidente dos Estados Unidos? Eu me lembro que eu aplaudi sozinha em casa, eu estava na sala assistindo, porque era a marca da altivez, né, de um sentimento de soberania desse país, que a gente perdeu. A gente perdeu. Hoje a gente se arrasta. E quando se pergunta por que do golpe, por que de prenderem o Lula, é por isso. Porque precisavam retirar a nossa altivez e a nossa soberania. E precisavam cumprir essa agenda que nós estamos vendo hoje e que a gente continua resistindo aqui, né? Sem maioria, mas continuamos resistindo. Sem maioria aqui, né? Lá fora a gente sabe que o povo quer o retorno dessa altivez. Então eu penso que quando a gente pensa no Lula, pensa no que a gente resiste, pensa no que a gente precisa recuperar, é isso que nos dá energia, nos dá força. E nos deu esse resultado, de um Lula inocente, com recuperação dos seus direitos e com a possibilidade da gente ter novas vitórias. Então, bom gás, em nome do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, que luta sempre por democracia, sempre por liberdade e organização partidária, e sempre por justiça e pelos direitos do povo, eu aplaudo o lançamento desse livro, que nos permite, com didatismo, com objetividade, com possibilidade, dar argumentos para a militância, para o nosso povo, de fazer o debate, que ainda persistem em negar, que ainda persistem em levantar o dedo, em fazer acusações, quando eles cada vez se sujam mais, cada vez eles têm menos autoridade para fazê-lo, mas a gente cada vez tem mais autoridade para recuperar a nossa disputa no meio da sociedade brasileira. Então, parabéns, deixo aqui o abraço, o carinho, o respeito e a sempre parceria do Partido Comunista do Brasil. Um beijo para vocês. Obrigado aos camaradas do PCdoB, em nome da Jandira Fegali. E nós vamos, então, na sequência, chamar Vlamir Ubeda Martínez, do Comitê Lula Livre, que fizeram essa caminhada
dando bom dia, boa tarde, boa noite às mobilizações do Brasil e fora do Brasil, que tiveram vários comitês. Eu quero também deixar esse reconhecimento, Gleisi, a todos os comitês internacionais também que fora do país estavam lá com a bandeira lutando pela liberdade, né, do nosso presidente Lula. Por favor, Vlamir. Agradeço aí, Bongás. Meu nome é Vlamir, eu sou bancário da Caixa Econômica Federal, aposentado, mas eu não falo em meu nome, não. Eu falo em nome do nosso comitê, um comitê que ficou, aliás, antes dos 580 dias, a gente já se postava em defesa contra o golpe a Dilma. Então, nós estivemos presentes em vários dias, toda semana, fazia sol, fazia chuva. Fomos chamados até de inoxidáveis pela perseverança de todos os colegas. Aqui a gente tem o Nonato, tem o Jaci Afonso, tem o Rodrigo Rodrigues, que nos orientava, Gilberto o tempo todo nos orientando, né, Gilberto? Enfim, foram dias e dias de extrema luta, cansativos em alguns momentos, mas teve uma resistência forte de todos esses companheiros. As atividades foram, inclusive, fora, chegamos a fazer as viagens até a Porto Alegre, no início, depois a Curitiba, saímos com ônibus lotados, né, ônibus cheios, com todo aquele desejo que se concretiza hoje, né? Nesse momento a gente vem tendo um sucesso fantástico. Me parece que só falta um processo, né, em andamento ainda, 19 absolvições. Isso é um prêmio para a nossa luta. A nossa luta aqui do comitê foi só do DF, mas a gente reconhece que no país inteiro os comitês se esforçaram, se dedicaram para esse resultado. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando em nome desses companheiros todos, né, esses companheiros de luta, e estamos na luta, continuamos na luta, e agora para eleger o nosso companheiro Lula presidente, né, e retirar antes esse criminoso, esse genocida que está acabando com a vida do povo brasileiro. Então eu digo antes, um fora Bolsonaro para todos, fora Bolsonaro. Valeu, obrigado. E também pelo Comitê Nacional, Comitê da Frente Brasil Popular e do Movimento Sem Terra, que teve uma presença extraordinária nas caravanas, na mobilização. Eu chamo com muita satisfação Alexandre Conceição para fazer a sua manifestação nesse nosso lançamento. Alexandre. Obrigado, querido Bongás. Os companheiros do PCdoB que acho que já saíram, mas uma saudação especial ao PCdoB, aos companheiros do PSOL que estavam aqui. Um cumprimento especial à presidenta Gleice e a toda a bancada, liderada pelo Elvino Bongás, a bancada do Senado. Aqui tentarei ser muito breve e para poder a gente homenagear o filho do Brasil. Quando resolveram atacar o filho do Brasil, resolveram nos atacar. Resolveram não dar acesso à terra a quem mais necessitava da terra, a não dar acesso à casa a quem mais necessitava da casa, a não dar acesso à educação, à escola, a quem mais necessitava de escola. Quando atacaram o filho do Brasil, resolveram atacar os pobres desse país que sempre construiu essa riqueza. Então, Lula, você não foi atacado sozinho. Você é o povo brasileiro. Você simboliza esse povo brasileiro. E por isso, nesse povo organizado, nós somos imbatíveis. 19-0 e vamos para o 20-0. Lula, muita batalha pela frente, mas aproveito o momento para convocar e convidar a todos e a todas que nunca deixou de lado a luta política. Mais de 580 dias de massacre, tantos dias de jornais, Bongás, como você disse, tantas horas de, Ricardo,
tantas horas de denúncia no Jornal Nacional, mas eu quero lembrar aqui, quem sabe, um capítulo nesse seu livro. É a primeira vez na história do mundo que um candidato a presidente da República tem uma marcha de mais de 5 dias e chega para ser registrado como candidato com mais de 50 mil pessoas. É um candidato atacado, proibido de falar e de disputar as eleições, com 580 dias preso, que tem uma vigília 24 horas com ele presente. É um candidato atacado, que tem na sua luta política a esperança e a sabedoria do povo. Então, por isso, para encerrar, Bom Gás, Dom Helder dizia, quando perguntado, por que ele vivia tanto no meio do povo e carregando o povo daquele jeito, como Dom Helder fazia. E Dom Helder simplesmente disse o seguinte: o povo é muito pesado para carregar-se nas costas. Eu carrego o povo no coração. É assim Luiz Inácio Lula da Silva. Carrega o nosso povo no coração e estar no coração do povo sendo carregado nessa trajetória, e nessa trajetória se tornará mais uma vez presidente da República. E por isso, companheiros e companheiras, até 22 temos grandes batalhas. E não esqueçamos, dia 2 de outubro será um capítulo histórico para a nossa sociedade. Vamos às ruas pelo Fora Bolsonaro, vamos às ruas por vacina para todos e vamos às ruas para que todos tenham direito ao alimento, que o Brasil voltou ao mapa da fome. Viva Luiz Inácio Lula da Silva, viva as organizações sociais que construíram toda essa trajetória e viva o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. E em nome do Alexandre, mais uma vez, todas as entidades do Brasil e fora do Brasil que participaram dessa mobilização. Registrar a presença também do deputado Henrique Fontana, que foi líder do governo, deputado, liderança nossa aqui na minoria, na oposição. Bom tê-lo junto conosco aqui nesse lançamento. Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Quanto debate, quanto embate também na defesa das teses, para contrapor a esta farsa jurídica feita contra o presidente Lula. Pela Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a advogada Tânia Maria de Oliveira. Boa tarde, companheiras e companheiros, deputados aqui presentes. Eu queria lembrar que, como foi tão divulgado e com a correção foi divulgado o centenário de Paulo Freire, e não tem como falar de Paulo Freire sem conjugar o verbo esperançar. Acho que o verbo esperançar foi o verbo que conjugamos todo esse tempo de luta pela declaração da inocência de Lula. Foi conjugando esse verbo que as entidades dos movimentos sociais e as entidades do campo jurídico batalharam pela declaração, para chegar nesse momento em que estamos aqui hoje. Eu quero parabenizar aqui o jornalista Ricardo Amaral pelo trabalho e dizer que essa luta é uma luta de muitas frentes e muitas mãos, porque ao lado e em conjunto com a luta que foi travada dentro do Poder Judiciário pela declaração formal da inocência do presidente Lula, essa luta que foi feita pela sociedade, quero cumprimentar aqui os companheiros do Comitê Lula Livre, que a gente participa, a BJD participa do Comitê Lula Livre Nacional também, e fizemos diversos embates e debates Brasil afora. Quando lançamos a campanha Moro Mente, uma campanha que foi desafiadora, porque naquele momento tratava-se de um ministro já do governo Bolsonaro de altíssima popularidade, as pessoas nos achavam meio malucos, como é que você vai dialogar com a sociedade com uma pauta dessa? Mas, como nada se faz, certamente nada se faria sem muita luta, essa foi uma que topamos e que travamos e que fizemos seguir adiante até o momento em que isso começou a ser verdadeiramente vislumbrado pela sociedade. Nós tínhamos muita convicção
que mesmo uma mentira sendo reiteradamente contada, ela chegaria um momento de ser desmascarada. Nunca tivemos essa dúvida. Então, esse livro, e aí já foi dito aqui antes de mim, eu quero reiterar, ele se apresenta como mais um instrumento de luta, dessa luta, que é uma luta, é um retrato do que foi todo esse processo de lawfare, que é de utilização dos instrumentos do sistema de justiça para perseguir, para condenar e para retirar um indivíduo da luta política, do meio político, do seio político. Ele é um documento que serve como instrumento para que a gente agora faça o debate na sociedade e, fundamentalmente, na base da sociedade, porque a gente precisa agora ganhar mentes e corações para essa perspectiva de que Lula é inocente. O judiciário já decretou, já foi dito aqui, e reiteramos, existe uma única ação ainda em andamento, outras 19 já foram retiradas, mas é preciso dialogar, sobretudo da agora para frente, em período eleitoral, com essa falácia que se diz que Lula não é inocente, porque em algumas ações, na verdade, ele não foi julgado. Inocente é todo, no poder judiciário, é todo aquele em que não existe mais algo para se acusar. E se o juiz deixa de receber uma ação e não chegou até o ponto de julgamento, tanto melhor. Significa que sequer havia elementos para que ela andasse. Então, a gente não tem que ter nenhum receio, nenhum medo desse debate e afirmar sempre, Lula é inocente, sim. Lula é inocente, sim. E, por fim, nós gostaria de dizer que, convocado pela presidenta Gleisi, a BJD, junto com o Comitê Lula Livre, pretende fazer e organizar, e ajudar a organizar o lançamento do livro em todo o Brasil. Estamos aqui já fazendo, então, nessa fala, a convocação de todas as entidades dos movimentos sociais para fazer esse lançamento e levar esse documento histórico para as bases. E como eu comecei com Paulo Freire, eu quero terminar com Paulo Freire, ainda falando de esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Estamos juntos, justiça se faz e se fará sempre que estivermos juntos e firmes na luta. Lula inocente. Tânia, muito obrigado. Nós vamos indo para as nossas finalizações aqui, desse nosso ato de lançamento, e eu vou convidar para me auxiliar nessa conclusão agora, meu colega deputado Henrique Fontana, para também fazer a sua manifestação, anunciando ainda a presença do Sindicato dos Servidores do senador Pompeu, Adriano Carvalho, e também Rodrigo Soares, presidente da CUT aqui do Distrito Federal, do Sindicato dos Servidores de Morada Nova do Ceará, Lauberlene Barbelo, que estão presentes aqui. Obrigado pela presença. E, deputado Henrique Fontana. Obrigado, líder e amigo, companheiro Elvino Bongás. Cumprimentar cada um dos companheiros companheiras de luta que pelo Brasil afora, meu amigo e companheiro Gilberto Carvalho, acompanham este momento. E eu, quando pedi a palavra ao nosso líder para falar 3 minutos, corro aqui o risco de repetir algum argumento, porque não pude estar todo o tempo aqui, Tânia. Mas quando eu leio o título deste livro, nós podemos ter diversas respostas para este instigante título que abre este livro, que todos nós devemos ler, propagandear e conversar sobre o conteúdo com o povo brasileiro. Porque a mente de uma parte do povo brasileiro, ela está nesses últimos anos contaminada por um processo muito pesado de manipulação, um processo muito sofisticado de construção do que nós chamamos a pós-verdade, ou uma verdade paralela, Alexandre. Uma verdade construída em cima de um conjunto de narrativas falsas e que uma parte do nosso povo não tem nenhuma culpa de ter acreditado numa versão que não era verdadeira. Foram mecanismos muito sofisticados que foram utilizados porque era preciso criminalizar este grande líder político.
Por que Lula é inocente? Por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Porque Lula liderava junto com todos nós, e voltará a liderar, um projeto de desenvolvimento nacional. Um projeto de Brasil. Um projeto que coloca aqueles que mais direitos têm e mais direitos sonegados ao longo da história, coloca a estes na linha de frente. Um projeto que melhorava e ampliava o salário mínimo a cada ano. Um projeto que gerava 22 milhões de empregos com carteira assinada em menos de 12 anos, com todos os direitos trabalhistas preservados. Um projeto que ia a cada recanto do interior do Brasil garantir médicos com mais médicos. Um projeto onde havia uma política de assistência social, de desenvolvimento, de garantia de acesso à terra, de garantir oportunidade de educação, ou seja, o projeto que incluía os de baixo. Um projeto que garantia dignidade e direitos para aqueles que mais precisam e mais direitos têm a serem atendidos. Então, neste ato simbólico tão importante, o meu convite a todos nós é que façamos destes próximos meses da história do Brasil os meses finais do resgate de todo o papel que o nosso projeto tem e que Lula tem na história do nosso país. E vocês sabem, companheiros, companheiras, amigos, brasileiros e brasileiras que sonham com o Brasil de volta para as nossas mãos, com o Brasil que nos faça ter orgulho de ouvir de novo um discurso de Lula na abertura da Assembleia da ONU. Este resgate, companheiro Elvino, vai se dar no dia em que todos nós estivermos aqui, em volta deste Congresso Nacional, próximo do Palácio do Planalto, para assistirmos o grande ato de vitória do resgate da história deste país, com Lula voltando a subir a rampa do Palácio do Planalto. Esta é a nossa missão, e nesta missão nós temos que conversar muito, companheiro Alexandre Conceição, com aqueles que ainda não compreenderam o volume das mentiras. Nós temos que conversar nas igrejas, nós temos que conversar com policiais, com profissionais da segurança, que ainda estão confusos com a política bolsonarista. E nós temos que recuperar milhões de pessoas que virão conosco para resgatar este grande resgate histórico que vai ser a volta de Lula à presidência da República. Dia 2 de outubro, nós estaremos nas ruas, porque nós precisamos lutar incansavelmente pelo impeachment de Bolsonaro. O Brasil merece o impeachment de Bolsonaro. Um abraço e uma boa tarde a todos. Muito bem, Henrique Fontana. Nós vamos encerrar agora esse nosso ato de lançamento do nosso livro. Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil. Mas o Lula realmente é incrível. Eu estava conversando, Fontana Carvalho, com o Ricardo Amaral, e o Ricardo Amaral reproduziu a carta que o Lula escreveu na cadeia quando lhe foi dada a oportunidade pelos procuradores para fazer um acordo onde ele poderia ir para casa, mas ele precisaria reconhecer culpas. E o Lula, que não teve culpa, ele disse: não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eu vou ler para encerrar, Ricardo, e que bom que você colocou neste livro essa carta. E eu vou ler para ela ficar registrado, agradecendo aos senadores, aos deputados, às nossas equipes de assessoria, aos movimentos sociais, aos parlamentares, aos partidos, à estrutura da casa, que oportunizou para que nós tivéssemos esse espaço para realizar o nosso evento, a todas as pessoas que transmitiram, compartilharam, entraram em rede conosco para fazer essa transmissão para o país. E eu vou encerrar lendo parte deste livro
onde consta a carta do Lula ao povo brasileiro. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Diz o Lula, tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhas e nem barganhar os meus direitos e a minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles, e não eu, que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que estava errado, o que já corrigiu, para que haja justiça independentemente e imparcial, como é devida a todo cidadão. Conclui o Lula na sua carta neste livro. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30 de nove de 2019. Assinatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, muito obrigado. O povo e o Brasil precisam de você. Muito obrigado. Está encerrado esse nosso ato de lançamento. Obrigado, Bongás. Parabéns. Vou passar isso aqui.